Pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Eu estou fazendo o curso de Logística pelo Uni de Varginha. Estou no primeiro período. A matéria de Gestão de Custo Logístico, com a professora Leila Scanfoni, foi dado um exercício para basear um sistema de custeio. A empresa que eu escolhi, ela é prestadora de serviço na área da tecnologia da informação. O que é um sistema de custeio? Sistema de custeio é um conjunto de técnicas e ferramentas utilizado para alocar o produto ou serviço, todos os custos a eles relacionados. Custos fixos são aqueles que não sofrem alterações por variações da quantidade de produtos confeccionados. Não dependem do volume de produção do período. Deve ser considerada a capacidade de produção da empresa, como instalações, que aumenta o valor de custos fixos, consumo de recursos que, dentro da capacidade produtiva da empresa, tendem a permanecer constantes, apesar da variação da produção ou vendas. O exemplo é a despesa anual com aluguel. Despesa que precisa ter, costuma ser constante e não se relaciona diretamente com a produção. Custos variáveis são aqueles que acompanham o volume da produção. Acréscimo na produção, custos variáveis aumentam. Diminui a produção, custos variáveis reduzem, intimamente relacionados com a produção. O exemplo é a matéria-prima. Se houver necessidade de aumento da produção, será necessário gastar mais com matéria-prima. Custeio variável ou custeio direto. Somente os custos diretos são considerados para a composição do custo do produto. Custos indiretos são tratados como despesas. Seu enfoque é no produto e nos custos unitários de produção. Os resultados apresentados sofrem influência direta do volume de venda. Enfoque no produto e custos unitários de produção. Continuando o custeio variável ou direto, critério administrativo, gerencial e interno. Apresenta contribuição marginal, ou seja, diferença entre as receitas e os custos diretos e variáveis dos segmentos. Auxilia a gerência de planejamento e tomada de decisão, principalmente em curto prazo. Requer separação dos custos diretos e indiretos. Custeio por absorção. Tem por objetivo gastos com fabricação, custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. São distribuídos para todos os produtos. Útil quando processos de produção são pouco flexíveis e com poucos produtos. Aceito para fins de avaliação de estoques, apuração do resultado e do próprio balanço. Apesar de não ser totalmente gerencial, separam-se os custos das despesas. Continuando o custeio por absorção, relaciona os custos diretos com seus respectivos produtos ou serviços. Escolhe o tipo de rateio e associa cada custo indireto com seu próprio produto ou serviço.
Lembrando que da base para o rateio é chamado chave de rateio, que pode ser por área ocupada em metros quadrados, tempo de mão de obra, quantidade de quilowatts, energia elétrica e outros. Custeio baseado em atividades, da sigla em inglês ABC. Procura diminuir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Usa bases específicas, em larga escala, na alocação dos custos por atividade. Separa os gastos que agregam valor ao produto dos que não, ou seja, segrega custos e despesas. Não é centrada em números, procura analisar aspectos físicos das atividades, fatos e processos. Ainda sobre o custeio baseado em atividades, precisam ser interpretados como custos em médio e em longo prazo. Volta-se para a gestão empresarial. Adequa-se gradativamente ao sistema de informação contábil em nível gerencial. O foco está no valor agregado das atividades que consomem recursos e produzem custos indiretos. Sobre o método da apresentação, escolheu-se primeiro o custeio por absorção, pois é ele o utilizado pela empresa. Mas será apresentado também o ABC, porque a empresa pretende implementá-lo. Agora eu vou apresentar um resumo do mercado de empresas do setor. Desenvolvimento expressivo das empresas prestadoras de serviço nas últimas décadas. Método de custeio aplicado nas empresas prestadoras de serviço está voltado principalmente ao custeio baseado em atividades. Tais empresas apresentam quantidade alta de custos indiretos na prestação de serviços. Principais características peculiares das empresas prestadoras de serviço: ausência de estoques regulares, dificuldade de controle de qualidade, mão de obra intensa, múltiplas unidades. Nesse estudo de caso, faria uma apresentação breve da empresa. Seu nome é CIASC, Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, SA. Ramo de atividade: Tecnologia da Informação e Comunicação. Atuação: áreas estratégicas da administração pública estadual. Presta serviço de consultoria em tecnologia da informação, administração de ambientes informatizados, gestão de sistema, aplicativos estratégicos e tratamento de imagens e websites públicos. A missão dessa empresa é ser agente da política de governo na reestruturação e descentralização pelo Estado de Santa Catarina e responsável pela ação de modernização tecnológica, propiciando ao governo maior eficiência e transparência, além de maior participação popular e inclusão digital.
Não comentarei todas as atribuições da empresa, porém destaco sua ação no gerenciamento, integração, especificação de padrões tecnológicos e consultoria em tecnologia na área de gestão pública do governo estadual. Ainda sob suas atribuições, cabe a ela administrar, desenvolver e gerenciar sistemas, gerenciar e dar suporte à infraestrutura e da rede do governo. Devido ao porte da empresa, a direção tem sentido necessidade de melhor estruturar seus controles, de modo a dispor de informações mais completas e precisas para a tomada de decisões. Nesse slide, temos a apresentação de parte da estrutura da empresa. Nessa primeira metade do organograma, já podemos perceber que ela é de grande porte. Na segunda metade do organograma, confirma-se o tamanho da estrutura e destacam-se os três setores que passarão para o sistema de custeio baseado em atividade, que são GFIN, CFINA e CECONT. Como foi dito, a empresa utiliza o custeio por absorção para a distribuição dos gastos entre os departamentos. Porém, devido ao seu porte, verificou-se a necessidade de implementar o sistema de custeio baseado em atividade, nos setores da gerência econômica e financeira, coordenadoria financeira e coordenadoria contábil. Na implantação do sistema BC, definiu-se três etapas principais, que são: na primeira, melhor compreensão das incumbências de cada segmento. Na GFIN, exerce atividade de coordenação. Na CEFINA, realiza atividades de tesouraria, contas a pagar e faturamento. Na CECONT, que se ocupa da atividade de lançamentos contábeis. Segunda, verificação das despesas mensais em reais de cada departamento em estudos. E na terceira, qualificação de pessoal, quantitativo, lotação e despesas. Com relação ao quadro pessoal, segue o resumo com o número de funcionários para cada atividade dos setores, bem como as despesas com a mão de obra. Na coluna número de funcionários do primeiro quadro, os números são fracionados
devido à relação entre quantidade de pessoas e horas dedicadas em cada atividade. Aqui temos o resumo das despesas separadas por atividade de todos os setores. Nesse quadro estão relacionadas as despesas indiretas, separadas conforme a chave de rateio de cada uma. Foram classificadas ainda despesas relacionadas às atividades de cada setor, como depreciações, impostos e taxas, limpeza, conservação e segurança predial. Aqui temos dois quadros: resumo das despesas indiretas, separadas por atividade, e as despesas totais, separadas por setor. Chegamos então no momento de comparar o custeio pelos dois sistemas, absorção e ABC. Notamos diferenças no custeio final de cada setor. Observa-se uma alocação mais adequada das despesas para os departamentos através da implantação do ABC. Ressalta-se que esses departamentos de serviço ou administrativo não estão relacionados diretamente com os serviços prestados pela empresa. Chegamos à seguinte conclusão: buscando otimização de recursos, inclusive nas áreas financeiras e administrativa, a empresa pode melhorar sua posição frente à concorrência. Ao levantar custos da área financeira e juntá-los com os custos dos serviços prestados, é possível elaborar relatórios mais confiáveis e que forneçam maior gama de subsídios para a tomada de decisão. Destaca-se que com o ABC existe a possibilidade de alocação mais adequada das despesas relacionadas aos departamentos em estudo,
diminuindo a distorção causada pelo custeio por absorção. Finalmente, segue uma sugestão de bibliografia para aprofundar os estudos. Agradeço a oportunidade e a paciência de todos que me ouviram até aqui.